Boa noite, pessoal. Hoje é dia de live. Vamos falar um pouco sobre o homeschooling, sobre a prática no lar, sobre a visão do homeschooling. A nossa live hoje é com a Magda Boeri, mãe de 3 filhos, né? Faz bastante tempo já que ela está inserida já no homeschooling com os filhos. Já tem uma vasta experiência na luta pela educação domiciliar, na prática aí com seus filhos. E hoje nós vamos ouvir dela algumas dúvidas, algumas perguntas das famílias. Vamos entender um pouquinho como que é feito dentro de casa, como que ela pratica com os filhos. Vamos aprender com a experiência dela, pra gente aprender e colocar em prática também com os nossos filhos. Vai ser uma live bem interessante. Eu vou pedir para vocês ir chamando o pessoal aí, os amigos, as famílias homeschoolers, que hoje a gente tem bastante conteúdo e bastante informação. E muitas famílias ficam perdidas porque às vezes não sabem como se comportar dentro de casa, como que eu faço com meu filho, posso isso, não posso aquilo, como é que eu faço, acho que eu não vou dar conta. Então tudo isso a gente vai falar nessa noite. Vamos ver se ela já entra aqui. Pessoal que tiver dúvida, pode ir fazendo as perguntas. Boa noite, Magda. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Não tô te enxergando, Daisy. Eu tô te vendo normal. Vamos ver se dá certo. Não aparece? Pra mim tá Não, normal. não, para mim não aparece. De repente eu saio daqui e volto para ver se. Deixa eu ver. Vamos ver se a gente consegue. Então, pessoal que tem dúvida, pode ir colocando aí no chat, vai colocando as perguntas aí. O que for jurídico, pessoal, coloca no chat aí. E aí eu vou ter uma live na segunda sobre perguntas, né? Muitas perguntas que estão me enviando. Vou responder essas perguntas em uma live, tá? Então, aqueles que tiverem dúvida a respeito de alguma parte jurídica, manda aqui pra gente, manda aqui no chat aqui que eu vou estar acompanhando. E aí eu vou respondendo essas perguntas para vocês na segunda-feira, tá, pessoal? Lembrando que na quinta, às 8 horas, nós temos uma outra live, né, com a Ângela Ferraz, da Oficina do Estudo, sobre toda a parte pedagógica, né, as dúvidas que as famílias têm relacionado à parte pedagógica. Então, aqueles que puderem acompanhar também na quinta, às 8 horas, tá, pessoal? Lembrando também que eu tenho uma live gratuita no dia 6, às 8 horas da noite. E aí, quem quiser participar tem que se inscrever através do link que está ali na minha bio, tá? Não esqueçam de fazer a inscrição, porque a gente está enviando as informações tudo por ali para quem se inscreve, tá, pessoal? Então vai ser dia 6. E as informações a gente manda tudo ali na comunidade do WhatsApp. Quem quiser participar, se inscreva lá. Vamos ver se a Magda consegue entrar. Eu sei que muitas famílias têm dúvida.
Muitas mamães aí têm dúvida, não sabe ainda como fazer. O primeiro ano sempre é muito difícil, é normal. Fiquem tranquilos, tá? O primeiro ano é bem difícil, depois a gente vai pegando o jeito. Então, isso é o que eu acompanho todos os dias com as famílias, converso com as famílias e a gente observa isso, tá? Então, o primeiro ano é mais difícil porque estão encaminhando, estão aprendendo, estão colocando em prática, né? Mas tenha certeza que é o melhor para os nossos filhos. E todos aqueles que estão aí inseridos na educação domiciliar vão colher muitos frutos. E isso quem já está ali há um tempo já percebeu isso, né? Então, os frutos são ali para a vida inteira, tá, pessoal? Então, não desistam. É muito mais fácil levar para a escola, né? Muito mais fácil levar para a escola. Porque a gente leva, depois só busca. E a responsabilidade fica na mão do Estado, na mão de uma escola particular, né? Mas aqueles que fazem homeschooling, eles pegam a responsabilidade da educação dos filhos para si. Então, hoje, nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. E nós precisamos prestar contas, né, dessa educação. Então, por isso que é um pouco burocrático, né? Porque nós, como ainda não existe uma regulamentação, não existe uma legislação dizendo como que é para ser feito o homeschooling no Brasil, nós ainda temos que comprovar muitas questões, registrar todos os dias, né? Comprovar como que está sendo feito. Mas isso também não é um bicho de sete cabeças. É só começar a colocar em prática e tá tudo certo. A gente vai pegando jeito. Lembrando, pessoal, que o homeschooling no Brasil, ele é uma realidade já no Brasil, né? Nós não estamos trazendo algo novo para o Brasil. É algo que já existe há muitos anos. Pode ser que muitas pessoas, muitas famílias ainda não conheciam, mas já existe no Brasil há muitos anos, né? Prova disso é muitos alunos aí que já estão entrando na universidade e nunca entraram numa escola, né? Então, muitos aí em medicina, né? Em vários outros cursos aí, muitos seguiram outros caminhos. E tá tudo certo, né? Um filho é diferente do outro, e cada um vai ter um caminho diferente um do outro. Mas o que a gente vê então que o homeschooling é desde a época lá dos nossos pais, dos antepassados, antes mesmo de não ter uma escola. Quando não se existia escola, era educação domiciliar. Então, o homeschooling hoje é uma realidade no Brasil. A regulamentação, nós temos um projeto de lei, né, que está no Senado. Nós temos um projeto de lei que está no Senado, já passou pela Câmara dos Deputados, já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está no Senado, em discussão no Senado. E esse projeto de lei ele vem para regulamentar o que já existe no Brasil. Então, não é algo novo, já existe. Hoje, estima-se que sejam mais de 100 mil estudantes em educação domiciliar. E nós vemos muitos frutos desses estudantes, né? A gente vê uma diferença enorme desses estudantes. E é isso que a gente quer falar um pouquinho, né? Um pouquinho aí sobre a questão familiar, sobre a questão pedagógica, que são partes que fazem parte desse processo da educação domiciliar. Então, não é só ter o desejo de iniciar o homeschooling. Eu preciso conhecer, eu preciso saber como funciona, né? Ainda não temos uma regulamentação no Brasil, mas como é que as famílias fazem? Então, nós precisamos conhecer como que funciona a educação domiciliar. E até para a gente poder tomar uma decisão. Como é que eu vou iniciar algo que eu não conheço? Então, para iniciar, nós temos que ter uma orientação, nós temos que saber como que funciona, a gente tem que saber os documentos que nós precisamos ter, como estar preparado, né? Então, nós temos muitos caminhos, tá? Não é só decidir começar porque é muito bonito, tá? É lindo. O homeschooling é maravilhoso. Quem tá ali sabe disso, sabe do que eu tô falando. A gente se apaixona pelo homeschooling, a gente se apaixona por esse caminho da educação domiciliar, né? Mas tem toda
uma documentação, a família tem que estar preparada, né? Se caso tiver que receber o conselho tutelar, a família tem que estar preparada, a família tem que ter esse entendimento, tá? Então, nós precisamos ter um pedagógico alinhado, nós precisamos ter os nossos filhos organizados dentro de casa, nós temos que ter esta visão da educação domiciliar. Porque se caso eu precisar apresentar tudo que eu faço, como é feito, o homeschooling dentro da minha casa, eu preciso apresentar para o Conselho Tutelar, talvez para o Ministério Público, e até caso chegue em um juiz, eu preciso apresentar em um processo, né? Então, eu tenho que, tudo que for feito tem que seguir uma linha, tem que estar alinhado, tá? Então, é muito importante que as famílias tenham esse entendimento de toda a documentação, de tudo que a gente precisa preparar para poder apresentar caso seja necessário. Ah, em todos os casos é necessário? Não. Estima-se que nós temos uma estatística hoje, tá? De mais de 100 mil estudantes aí, então, 100 mil estudantes, nós temos aí 10, 15%, né, de denúncia, que de repente precisa apresentar a documentação, e 1,5% que chega a um processo judicial. Então, é por isso que as famílias fazem, porque o número que chega até um processo judicial é muito pequeno. E as famílias fazem porque elas sabem que é o melhor para os filhos, tá? Mas eu preciso estar preparada e ter toda uma documentação. Não é simplesmente começar. Eu tenho que saber onde é que eu estou inserido e o que que eu preciso fazer, né? Para me resguardar nesse caminho. Cadê a Magda? Manda o convite de novo aí, Magda, para mim. Deixa eu ver o que apareceu. Vamos ver se a Magda consegue agora. Então, a Magda trabalha com as famílias, assessorando as famílias aí. É muito importante esse caminho, porque as famílias precisam saber o que elas precisam fazer dentro de casa. A organização do homeschooling. E hoje, o tema da nossa live, a Magda tá me vendo? Não, eu não estou te vendo, mas a gente continua assim, daqui a pouco aparece. Acho que a internet deve estar um pouco lenta. Sei lá o que está acontecendo. Tá Boa certo. noite, boa noite, boa noite a todos que estamos assistindo. Coisa bem boa a gente poder estar aqui falando de educação domiciliar, né? Um assunto que eu amo e ainda mais falando de família, né? Contando a nossa experiência. Obrigada, Deise, pelo convite. Amém. Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos a Magda, né? Nós sabemos que a Magda tem aí 3 filhos, né? Uma grande batalhadora aí, lutadora, né? Pela educação domiciliar. Tem lutado muito aí em busca, né, da educação domiciliar, para que a educação domiciliar seja legalizada, né? Ela não é ilegal, mas que ela seja regulamentada, que tenha uma legislação regulamentando a educação domiciliar no Brasil para que a gente possa seguir em paz, com tranquilidade, né? Bem tranquilo ali com os nossos filhos, né? Então a Magda trabalha aí com assessoria familiar, orientando as famílias. E aí eu queria que a Magda se apresentasse aí para nós, para quem não te conhece ainda, Magda. Então, me chamo Magda Boeri, sou casada com a Nilton Boeri, né, há 28 anos, nós temos 3 filhos, Maria Olívia, João Vitor e Pedro. Maria Olívia já com 21 anos, já seguindo o seu caminho, né, já casou, já está fazendo faculdade. Para quem pensa, né, que quem faz homeschooling não pode fazer faculdade, não pode ir para o mercado de trabalho, se engana. Minha filha, com 18 anos, assim, assumiu o departamento de marketing de uma empresa muito grande, 2 empresas aqui em Florianópolis. Hoje ela tem empresa própria, ela faz faculdade, então deu muito certo para ela, graças a Deus. Tem o João Vitor, 18 anos, também, que faz o Enseja esse ano, agora já em agosto, né? Se alistou no Exército, vai fazer o Enseja, está tirando carteira de motorista. Então, é um jovem normal como qualquer outro, tem todas as possibilidades abertas, né? Vai fazer faculdade se ele quiser. Hoje o João Vitor, ele é sócio da nossa empresa, trabalha conosco, trabalha no departamento de marketing, também de vendas, então muito bem desenvolvido. E eu tenho o Pedro, de 14 anos, que
é também aluno da Oficina do Estudo. Pedro é triatleta também, né? Se desenvolve muito bem nessa área. Então, estamos há mais ou menos, há quase 6 anos na educação domiciliar. E desde que começamos o processo de educação domiciliar, acompanhamos muitas famílias, né? Eu me associei na NED, na época, fui convidada a ser representante aqui no estado de Santa Catarina. Então, trabalhamos na regulamentação, né, na aprovação do projeto aqui em Santa Catarina, junto com o ex-deputado Bruno. Tivemos aprovação, a sanção do governo, né, foi sancionado o nosso projeto, mas infelizmente o Ministério Público embargou. Então, vencemos uma batalha que foi muito difícil, mas conseguimos. E hoje trabalhamos com quase 150 famílias aqui na Grande Florianópolis, que é uma outra área da educação domiciliar que eu gosto muito, que são os grupos de apoio. Ótimo, excelente. A gente sabe que esses grupos de apoio, as famílias educadoras se apoiam umas nas outras, trocam experiências, os filhos participam, interagem entre si, porque eles têm a mesma forma, né? A mesma modalidade de ensino. Então, eles trocam experiência entre eles, são colegas, né? E aquilo ali vai permanecer para a vida toda. Magda, eu queria que você pudesse explicar melhor assim sobre a educação domiciliar, sobre a visão da educação domiciliar, né? O que que você entende assim por visão da educação domiciliar? Porque muitas famílias hoje elas iniciam no homeschooling sem saber ao certo assim o que que é a visão, qual que é a visão, por que fazer homeschooling? Porque é muito mais fácil levar para a escola, né? Mas por que que eu vou fazer homeschooling? Né? Lembrando que o homeschooling não é nada obrigatório. Eu penso que quem faz homeschooling é porque recebeu um chamado, né? Se eu não receber Exatamente. esse chamado, eu não vou aceitar fazer homeschooling. Aquilo vai ficar escuro na minha mente. Mas quando eu sinto o chamado, eu me abro para a educação domiciliar. Mas muitas mães têm esse sentimento assim de não saber o porquê, qual é a visão da educação domiciliar. Por que, que é bom para os filhos, por que para a família, né? Então, se puder explicar um pouquinho para nós sobre isso. Exatamente, Deise, você falou uma coisa muito importante. Hoje, nós vivemos um momento em que as famílias elas têm um determinado engano a respeito da educação domiciliar. A gente não faz educação domiciliar porque a gente não gosta da escola, não gosta da escola, não gosta da professora, não gosta do horário, a escola é muito cara, não. A gente só faz educação domiciliar se existe um propósito, né? Se existe uma motivação acima daquela de levar o seu filho e buscar todos os dias na escola. Educação domiciliar, ela nada mais é do que você, a família, assumir 100% o ensino e a educação do seu filho. O que é o ensino? O ensino é aquilo, matéria, né? Matemática, geografia, história, então a família faz isso. Ela assume o ensino. E a educação são as bases para que aquela criança, aquele jovem, ele seja um membro ativo e produtivo na sociedade. Né? A educação básica, né? A educação, quem dá é a família, o ensino, quem dá é a escola. Então, a educação domiciliar é isso. As pessoas confundem muito a educação domiciliar com método, com currículo, né? E isso não tem nada a ver, isso são processos. Eu digo mais, a educação domiciliar ela não é uma modalidade, ela é um estilo de vida. Algumas pessoas se adaptam muito bem a esse estilo de vida, outras pessoas já têm isso no coração, né? Eu sou mais ousada ainda em dizer que nós não escolhemos a educação domiciliar, ela nos escolhe, porque tem determinadas pessoas que você fala sobre educação domiciliar, ela diz, Deus me livre. Não, o momento que meu filho vai para a escola é o momento que eu tenho tranquilidade. Como é que eu vou fazer nas férias? Já sofro nas férias, né? Perdão, Deise. Já sofro nas férias. Não, quando eu falo de educação domiciliar e aquilo encontra dentro do coração da mãe, do pai, uma aceitação, uma alegria, ela descobre, ela diz assim dentro dela, meu Deus, era isso que eu queria, era isso que eu procurava. Então, essa é a motivação, aquilo tem que ser além dos motivos básicos e sociais, aquilo tem que tomar conta da mente e do coração da família. Excelente, né? Isso mesmo, porque
se a mãe não sentir aquele chamado, aquele toque, que for escolhida mesmo pela educação domiciliar, ela não vai conseguir seguir com aquilo, né? É como se ela fizesse algo que ela tem que gostar, né? Aquilo para ela tem que ser um Exatamente. prazer de estar com os filhos. Tem que ser um Exatamente. prazer ela querer ver os filhos se desenvolvendo ali, né? Eu conversei já com várias mães e elas, às vezes a mãe fala assim para mim: Nossa, eu não acreditava que eu poderia alfabetizar uma criança. Quando eu vi ele sendo alfabetizado, eu tinha vontade de chorar, de ver que eu era capaz, né? E aquilo eu achei tão lindo, porque assim, é uma mãe, né? É uma mãe é, 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 lutando, batalhando ali pelo filho, né? Trazendo Exatamente. o melhor pelo filho. E a alegria daquela mãe, e realmente é isso mesmo que a gente quer, né? E é exatamente porque assim, ó, quem é aquela pessoa que mais conhece seu filho, né? Uma professora, ela tem contato 4 horas diárias com uma criança durante alguns dias do mês, do ano. A mãe, ela conhece a criança no seu estado mais perfeito, né? Ela sabe quando a criança chora, ela sabe quando a criança está de manhã, ela sabe quando a criança não quer, né? Quando ela tá ali com uma certa preguiça de fazer as coisas, então a mãe conhece. Então, quem que é a pessoa mais preparada? Qual é a pessoa mais indicada para fazer esse tipo de trabalho que é ensinar? Qual é a pessoa que a criança mais confia, né, se não é o pai e a mãe? E eu digo mais ainda, Daisy, você observa, assim, é muito comum, tá? A criança hoje tem crianças que vão para a escola muito mais cedo. Mas vamos supor que a criança vá na sua idade dos 4 anos. Ela passou 4 anos com o pai e com a mãe. Todos os dias, ali no conforto do lar, a mãe brincando, a mãe, né, desenvolvendo a criança, desenvolvendo habilidades. E a mãe, né, no dia a dia com a criança, de uma hora para outra, aquela criança ela é tirada do seu lar e ela é colocada no meio de crianças, de pessoas que ela nunca viu, que ela não conhece, que não se preocupam com o bem-estar daquela criança. Né, que não tem esse, não estou falando que as professoras elas não têm isso, não é isso, eu estou falando da reação Uhum. da criança perante essa situação. Então ela chegou lá numa escola, pode ver que a reação da grande maioria das crianças é chorar, é se desesperar, né, ficar angustiada, muitas ficam doentes, porque ela não conhece aquela realidade. Então, na cabeça dela funciona assim, pô, eu tô lá com meu pai, com a minha mãe, tô tranquilo, de repente me tiraram e colocaram aqui. Quando a gente vai para a igreja, se faz a mesma coisa, né? Tira a criança de perto do pai e da mãe e leva lá para a escolinha das crianças. Né? Então, a criança está sempre sendo tirada do convívio do pai e da mãe. Ah, vai num jantar, no almoço em família, tem a mesa das crianças, né? Tudo é das crianças. E a criança que ela tem, né? Para desenvolver até os 12 anos de idade, ela precisa desse convívio de pai e de mãe. Isso já é comprovado cientificamente. Para ela ser uma criança forte, uma criança segura. Né? Então, o que é na cabeça dela? Aí chega lá nos seus 14, 15 anos, que ela começa a ter a identidade dela sendo definida, que ela começa a entender o mundo, ela diz, meu pai e a minha mãe até agora, né, não quiseram saber de mim, me deixaram na escola. Não funciona de uma forma óbvia, né, mas acontece lá no interior dela. Aí ela começa a se distanciar da família, né? Por isso que dizem, sabe, quando chega na adolescência, meu Deus, não quer mais saber do pai e da mãe, né? Não quer nem andar de mão, não quer mais sair com o pai e da mãe. Por quê? Porque chegou nesse momento que ele pode decidir, até agora me afastar, então agora eu vou me afastar por minha vontade. Analise se não é assim que acontece. Uhum. E faltou na base ali, né? Então, na base, aquele momento que ela tinha que ter um vínculo ali com os pais, um vínculo familiar, é tirado ali dos pais e levado para a escola. É como se ela tivesse um Exatamente. vínculo lá, né? Ela cria o vínculo lá, porque ela passa muito tempo lá. Esses dias eu vi um relato, Magda, que aquilo me chocou muito, assim, né? Eram bebês ainda, com fralda ainda, não um bebezinho Uhum. novinho, mas já maiorzinho, mas com fralda, que uma mãe que ela trabalhou em uma escolinha. E aí nessa escolinha, as mães vinham buscar no final do dia
essas crianças, então elas entregavam ali com uma fralda limpinha, estava limpinha a criança. E no Uhum. outro dia, quando a mãe vinha trazer, a criança estava com a mesma fralda, do jeito que ela Misericórdia. tinha ido. Então, com certeza, ela foi para casa, né? Como ela passou o dia todo ali na escolinha, ela foi para casa, dormiu no carro, né? No caminho ali, deve ter dormido. E a mãe, que vínculo que ela teve com essa criança? No Meu outro Deus. dia de manhã, ela levou essa criança, levava essa criança para a escolinha de novo, e ali a criança ficava o dia todo. Então, qual é o vínculo dessa família com essa criança? Então, Exatamente. aquilo me chocou assim de uma forma que eu falei, meu Deus, como é que pode a família, então, é, é, se afastar dessa criança, perder o vínculo com essa criança, porque ela não vai ter vínculo com os pais. Os pais serão estranhos, porque ela vai ter vínculo de sábado e domingo, Exatamente. Aí né? a E gente olha lá. entende. E a gente entende, né, Daisy, porque que chega uma determinada época da vida do adolescente, principalmente nos seus 12, 13, 15 anos, que a professora, o professor, eles são a voz mais importante na vida da criança. Uhum, Eles dizem assim, ah, mas a professora falou, ah, mas o professor falou. E isso, gente, não tem nada a ver com os professores. uhum, Por isso que a gente entende de tanta ideologia que foi plantada, né, de tanta coisas que aconteceu, porque a escola tem um papel muito importante na vida da criança. São uhum, 4 horas por dia que ela passa lá sentado ouvindo outras pessoas. Né? Então, se fala muito na educação domiciliar na questão da socialização. Gente, de uma vez por toda, tire da sua mente, a escola ela não socializa. A uhum. escola escolariza. Então, não é por causa da socialização que seu filho vai para a escola. Socialização ele faz em todos os outros lugares, menos na escola. Então, aquelas 4 horas que ele passa lá ouvindo outras coisas, né, que hoje em dia é muito comum não se ouvir mais, as crianças pouco ensinam, são ensinadas as matérias, né? Já é confirmado que dos 45%, dos 45 minutos de aula, a professora ela consegue absorver 5 minutos da atenção da criança. Então, o que a criança ela aprende nesses 5 minutos? Né? Então, o tempo que a família passa com a criança, por exemplo, se uma família decide fazer educação domiciliar e ela decide 2 horas de aula por dia, 1 hora de aula por dia, a produtividade dessa criança vai ser absurdamente maior, porque ela está sozinha no convívio da sua casa, né, na segurança do seu lar, com uma pessoa dedicada única e exclusivamente para ela, né, não tem nada que tire a sua atenção. Então, a educação domiciliar, ela é comprovadamente muito, muito, mas muito mais produtiva que a escola. E Magda, só para quem não te conhece ainda e não conhece os teus filhos, né? Os teus filhos chegaram a ir para a escola. Sim, infelizmente, meus filhos foram para a escola. Uhum, A Maria Olívia, ela saiu no primeiro ano do ensino médio, né? Então ela já estava... E foi justamente por causa dela que a nossa atenção se voltou, né, para a educação domiciliar. Meus filhos sempre estudaram em escolas particulares, né? Não foi fácil manter, porque eu dizia que era um carro por ano, né? Porque é um investimento muito alto. E o João Vitor estava no 6º ano do ensino fundamental e o Pedro no 2º ano do ensino fundamental 1. E qual foi o nosso desespero quando a gente tirou eles da escola e nós fizemos testes, né? Fizemos avaliação com eles e nós percebemos que os três estavam no mesmo nível do Pedro, que é o primeiro ano, o 2º ano do ensino fundamental 1, né? A segunda série, como a gente dizia no passado, né? Eles estavam no mesmo nível. Então, nós pagamos colégio uma vida inteira para eles não terem em aprendido colégio bom, praticamente nada. Colégio bom. bom, particular, cristão. Então, assim, ó, nós, como pais educadores e como os pais de escolas convencionais, nós somos a prova de que, mas a escola confessional, eu tenho as minhas dúvidas. A escola confessional que meu filho estudou, que meus filhos estudaram, deixou muito a desejar. Mas a escola socializa. Não. Mas a escola aprende. A escola particular. Não se engane. O currículo é o mesmo, a base é a mesma, né? Na grande maioria das vezes os professores são os mesmos. Se você, pai e mãe, não fizer a sua parte, seu filho também vai ser um analfabeto funcional. Então, quando nós nos demos conta disso, Daisy, porque nós fizemos essa avaliação e percebemos
que os nossos filhos mal sabiam matemática e gramática, e eles sabiam um pouco mais de matemática porque nós cobrávamos muito questão de tabuada, e das operações básicas fomos nós que ensinamos para eles, nós achávamos muito importante isso, e o resto a gente deixou por conta da escola, nós confiamos na escola, né? Confiamos no trabalho que a escola estava fazendo, e quando a gente se deu conta, nossos filhos tinham se tornado analfabetos funcionais. Então, o que é que nós fizemos nesse período? Né? Eu ouvi você falar, né, que o primeiro ano é sempre um pouco mais difícil, que a gente tem que se adaptar. Nós levamos praticamente, eu acho que uns 3 anos para que nossos filhos nivelassem a base, porque eu me preocupei muito com isso. E aí eu queria deixar um alerta para as famílias, né? Não se preocupem com currículo, não se preocupem com método, não se preocupem em dar uma educação clássica. E aí faço um parênteses aqui, que eu amo a educação clássica. Eu estudo muito a educação clássica, mas quando eu me dei conta que meus filhos estavam com a base deles muito ruim, e a base é gramática e matemática, as coisas mais básicas da gramática, o que a gente fez? A gente aprofundou eles, né? A gente colocou todo o nosso esforço para que eles aprendessem a ler, que eles aprendessem a escrever, que eles aprendessem a produzir textos, né? Que eles tivessem condição de raciocinar, de resolver problemas, e isso foi que resolveu a vida dos meus filhos. A Maria Olívia, em 2 anos, ela conseguiu recuperar todos os anos que ela ficou na escola, né? A Maria Olívia começou desde muito cedo, foram 12 anos de escola, né? Então, ela conseguiu recuperar aqueles anos de escola em 2 anos, estudando em casa, sozinha, através de um método que é um método que é bem simples, que estava na internet, que a gente paga bem pouquinho, e a criança, né, que é um método de 2º grau, de ensino para vestibular, na verdade. E nesses 2 anos ela estudou, se aprofundou muito na gramática e na matemática, e ela conseguiu se recuperar. Então, eu vejo que é um engano das famílias, né, e eu já vou emendando assunto, né, desse, Fica que tranquilo. às vezes a gente quer, e eu quero muito, porque eu gosto muito da educação clássica, mas eu usei para o meu estudo, né? Para meu aperfeiçoamento. Então, eu estudo muito educação clássica porque eu gosto muito. Mas eu não exigi isso dos meus filhos, porque não adianta a gente ter um currículo clássico com a base muito ruim, né? Então, a gente precisa recuperar a base dos nossos filhos, e é muito importante, gente, que os nossos filhos saibam escrever, que eles saibam ler e que eles saibam resolver problemas. Nós temos o Rick da NED. Quando eu conheci o Rick e a Lilia, a primeira vez que eu encontrei eles, ele disse assim: eu tenho 5 passos que eu quero que tu decore e que tu passe isso a vida inteira para quem começar a educação domiciliar. São 5 passos que a gente precisa na educação domiciliar. Ensinar os nossos filhos a escrever. Ensinar a escrever muito bem. E o que é ensinar a escrever muito bem? É fazer caligrafia. Então, ensinar a escrever muito bem. Ensinar nossos filhos a ler. Ensinar nossos filhos a ler muito bem. O que é ler muito bem? É ler em voz alta. E a quinta é ensinar nossos filhos a resolver problemas, que nada mais é do que a matemática. Se os nossos filhos estiver bem embasado nesses 5 passos, nós teremos uma excelente educação domiciliar. Porque uma criança que ela lê, né, para quem está começando e as crianças saíram da escola, ela lê um parágrafo e ela não sabe te explicar, essa criança já está com vestígios de um analfabetismo funcional. A criança, ela precisa ler, interpretar e saber explicar. Se ela não contar o que ela leu, ela não entendeu. Então, quando eu descobri isso, e eu implementei isso com os meus filhos, hoje você pode pegar qualquer um dos 3. Eles têm uma escrita muito boa, têm uma produção de texto muito boa, tem uma leitura muito boa, e a matemática deles também. Então, eu já sou uma mãe educadora muito satisfeita por isso. Amei, muito bom. Excelente. E essa Mas é a fala visão da essa mãe, educação né? domiciliar, né? E Essa é a essa é a visão, visão. né? Uhum. Exatamente. E outra coisa, assim, então, falando um pouco deles, né? Hoje, meus filhos, o Pedro, eu tenho só o Pedro, né? No caso, hoje, na educação domiciliar ainda,
né? O João já vai fazer um ensejo para encerrar esse processo, então ele já está com 18 anos. Uma criança na educação domiciliar com 15, ele faz para certificar o ensino Uhum. fundamental 1, né? Seria até o 9º ano, e depois, com 18 anos, ele faz para certificar o ensino médio. Então, o João Vitor já está certificando o ensino médio, né, já se alistou esse ano, como eu falei, ele também vai, né, já tem idade para isso, não teve problema nenhum por causa da educação domiciliar. Então, hoje eu tenho só o Pedro. Então, o Pedro, um dia, né, meus filhos me chamaram para uma conversa, né, justamente por causa dessa questão de educação clássica, de currículo. E um dia meus filhos, tanto o Pedro como o João, na verdade, ele me falou: mãe, eu queria nunca na minha vida ter passado pela escola. Porque se eu não tivesse passado pela escola, hoje eu seria um autodidata, então eu saberia o que estudar. Como eu passei pela escola, eu tenho algumas dificuldades porque eu fui acostumado que alguém me dê uma direção, Uhum. né? Que alguém me dê uma matéria, que alguém me diga o caminho que eu tenho que seguir. E aquilo me acendeu um alerta, né, de que nós temos uma grande diferença entre as crianças que elas estão sempre na educação domiciliar, que elas começam e elas são educadas e se tornam autodidatas, e aquelas que têm um processo pela escola e depois vêm para a educação domiciliar. Então, o Pedro, com isso, o Pedro ele teve só 2 anos de escola convencional, então nós tivemos uma facilidade maior com ele. Mas como ele é atleta e ele tem um convívio com outras crianças que estão na escola, e aí, de novo, eu digo, né, ele não tem problema nenhum por ser homeschooler, muito pelo contrário, né? As pessoas gostam, perguntam, então a gente sempre ensinou os nossos filhos a falarem a verdade, né? E se tiverem qualquer questionamento, manda chamar o pai e a mãe. Então o Pedro, um dia ele me falou assim: mãe, eu gostaria muito de saber qual ano eu estou e qual matéria que eu estaria usando, né, estudando se eu estivesse na escola. Por quê? Porque os meus amigos me perguntam: o que tu faz na educação domiciliar? O que tu estuda? Que ano que tu tá? Né? E com isso, a gente matriculou ele na oficina do estudo, que eu sou muito fã, né? Aliás, a nossa diretora, a Ângela, e a nossa pedagoga, a Nayara, estão aqui presentes. Um beijão para elas, né? Elas, elas nos ajudaram a nos organizar pedagogicamente. E isso foi muito importante, porque para o Pedro, que ele tem um outro perfil, né, tem um perfil diferente, uma personalidade diferente, ele gosta dessa ordem, né? Ele gosta de saber o que ele está estudando nesse ano. Então, ele tem um currículo, ele tem, né, um, uma me Um fugiu o nome planejamento. agora, um planejamento, então ele sabe o que ele está estudando, ele sabe, né, o que ele estaria, então para ele ficou muito mais fácil. Então, claro que é um auxílio pedagógico, uma organização, mas a nossa educação domiciliar, o nosso homeschooling, a gente amplia, né? Não, a gente não fica Uhum. só naquela organização ali, que é a função principal da oficina, né? E aí, Magda, assim, ó, há quanto tempo então vocês estão na educação domiciliar? Nós estamos há 6 anos. Nós 6 anos. começamos E, 6 anos. uhum. Isso, e a Nós, educação já tinha no Brasil há muitos anos, né? há E as pessoas acham muitos que é anos. novo, que é modinha, né? Tem muita gente que infelizmente tem essa visão, não, daqui a pouco passa, é uma modinha. Não, não é Meu modinha. Deus. E infelizmente, Deise eu não conhecia antes, porque se eu tivesse conhecido antes, meus filhos já estariam, talvez não teriam nem ido para a escola. Né? Eu Uhum. conheci através de uma amiga, um dia que veio passar uns dias na minha casa, ela disse muito, né, com muito cuidado, ela disse: Magda, eu vou mudar, né, de estado e vou tirar meus filhos da escola, não vou matricular mais. Eu disse: como assim? Aí ela me explicou, e eu disse: mas eu também quero. Né? Isso foi no final de 2018, que a gente está desde 2019, então a gente começou 2019 inteiro, né? Então, finalzinho de 2018, já estavam de férias, já não estavam mais na educação domiciliar. E aí eu disse: então, os meus também não vou mais, né? Então, também não vou matricular. E aí a gente foi atrás, eu conheci a NED, eu fui para uma conferência da NED no Rio de Janeiro, e aí conheci outras famílias, daí me encantei, me apaixonei, me envolvi, né? E desde então meus filhos nunca mais voltaram para a escola e estamos na educação domiciliar, já estamos no 6º ano. Excelente.
E Magda, é assim, muitas famílias têm um receio hoje de começar, né? Tem uma preocupação, assim, você chegou a ter essa preocupação? Como que é para você esse momento? Não, eu não tive. Nós não tivemos. A minha maior preocupação foi a adaptação dos meus filhos, né? A reação deles. Mas eles foram muito bem receptivos. Porque nós sempre fomos uma família que vivemos muito junto, né? A gente Uhum. viajava muito, né? Nós temos aqui uma função pastoral também, né? O Anilton é pastor, então nós sempre vivemos de uma cidade para outra, às vezes não morando, mas fazendo trabalho em outras cidades, eles sempre nos acompanharam e o desejo deles era sempre estar conosco, né? Porque nós, ao invés de fazer aquilo que a escola fazia, que separar os filhos, nós sempre estivemos com nossos filhos muito juntos. Tanto que hoje eles são jovens já, né? Pedro já está na idade da adolescência, Maria Olivia, eles sempre querem estar perto da gente, porque a gente criou esse vínculo, né? Então eu nunca tive essa preocupação, porque a minha preocupação sempre foi em levar meus filhos para a escola, infelizmente. Eu sempre tinha uma dor, né, em mim, assim, levar a criança para a escola todos os dias. E aí um dia eu falei para o meu marido, meu Deus, a gente ensina tanta coisa, né? A gente busca trazer uma educação para os nossos filhos voltada pelo princípio que a gente segue, e aí vão para a escola e chegam lá e aprendem uma coisa totalmente diferente. Aí meu marido disse assim, olha, Magda, a gente tem que ter no coração o seguinte, se a gente colocar Cristo no coração deles de uma forma muito forte, muito verdadeira, introduzir Cristo, quando chegar o momento que eles precisarem tomar a decisão, eles vão tomar as decisões certas. E aquilo me aliviou muito durante esse período. Mas o dia que a gente entendeu sobre educação domiciliar, que eu senti aquilo dentro do meu coração, que é aquele chamado, e aí eu falei para o Anilton, daí, claro, eu fui pesquisar, né, como meus filhos, o João e o Pedro, eles foram muito, muito acessíveis na questão, eles foram muito parceiros, eles aceitaram e logo já quiseram sair. A Maria Olivia não, porque ela já estava no ensino médio, tinha a questão das amizades, né? E aí eu comecei a mandar vídeos para ela de pessoas que fizeram homeschooling, né? De jovens que fizeram educação domiciliar, de sucessos, enfim, podcasts. E aí um dia ela me disse assim, mãe, não adianta, tu não vai me convencer. Eu posso até fazer por obediência, mas tu não vai me convencer. Eu disse, Maria Olivia, eu não quero te convencer. E nem vou te convencer, eu só estou te mostrando a verdade, a decisão é tu que vai tomar. E a partir daquele momento ela decidiu, ela resolveu se dar chance, né? E então começar a fazer. E ela viu, porque como ela sempre foi muito estudiosa, ela sempre se cobrou muito pela educação convencional. Quando ela viu a liberdade que era de estudar em casa e que Uhum. ela podia estudar o que ela quisesse, o tempo que ela quisesse, ela ficou muito feliz. Nós nunca tivemos, desde esse, nenhum medo e nenhuma resistência, Uhum. porque a gente sentiu que era de Deus e que a gente estaria guardado, né? Tanto que nós tomamos a frente de muitos trabalhos, aparecemos, né, perante muitas autoridades e graças a Deus fomos sempre guardados em relação a isso. Então eu até entendo, né, o receio das famílias, eu entendo que estamos vivendo momentos difíceis, mas eu entendo também que como é um chamado, e se nós fizermos tudo segundo aquilo que é ensinado, que é determinado, né? Hoje nós temos quanto apoio jurídico que na época nós não tínhamos, né? Era muito difícil achar um advogado que falasse sobre educação domiciliar, que entendesse sobre o assunto. E hoje nós já temos muito preparo, muito auxílio, muitas famílias que já fazem. Então, por que ter medo, né? Uhum. E a outra coisa, o medo ele vem por um período. Né? Daqui a pouco, esse medo de denúncia, né? Medo de não dar certo, isso não vai acontecer porque certo já dá, já há muitos e muitos anos, né? Então, dá certo para qualquer pessoa que fizer da forma correta. E o medo, durante um período a gente vem com aquela insegurança, mas depois a gente começa a ver que dá certo, né? Que outras pessoas fazem, a gente vê que aquilo traz um resultado muito Uhum. positivo, daí a gente continua o processo. O importante é começar, né? O importante é conversar com quem já faz. O importante é saber se perto de você existem outras Uhum. famílias que fazem e buscar apoio, né? Nunca ficar sozinho. Eu vejo muitas famílias assim que têm um certo receio, mas elas iniciam e aí começam a colher muitos frutos, né? Ver a diferença, né, nos filhos,
ver a importância de ter aquela união ali com os filhos, aquilo que de repente tinha se perdido ali, porque levou para a escola e deixou na Exatamente. mão da escola, aquele vínculo familiar, ele retorna ali para a família, né? E os filhos estão todos ali com aquele vínculo, né? Com a atenção do pai, a atenção da mãe, né? Ter um respeito, né? Porque, infelizmente, isso se perde na escola, né? Uma, porque cada Exatamente. criança é educada de uma forma, cada um tem uma cabeça, cada um pensa uma coisa, e quando se junta tudo, né? Ah, vira um, né? O que que se torna isso? Exatamente. Aí a criança tá lá ouvindo, cada um ela escuta de uma coisa, e aí eu falo que a gente constrói um castelinho em casa, né? Quando leva para a escola, o castelinho cai. Por quê? Porque é Exatamente. uma base que está sendo construída, levou, vai cair, né? Então, aí Exatamente. as mães começam a colher aqueles frutos, começam a ver aquela diferença nas crianças assim, ó. E aí ela não desiste mais. Aí o homeschooling para ela, Exatamente. né? Ela fala: "Não, agora eu vou até o fim". Então eu já ouvi vários pais falarem para mim: "Não, eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar, porque eu tô vendo a diferença nos meus filhos. Hoje eles são outras crianças, né? Adolescentes, são outros adolescentes. Então eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar, eu vou para frente, porque eu já vi a diferença de estar na escola e de não estar na escola, de estar em homeschooling. Então, quando se Exatamente. vê a diferença, não volta mais para trás, né? E aquele Exatamente. que não levou para a escola, que não inseriu a criança no sistema, é muito melhor. Porque Com aquela criança vai certeza. ficar com aquele castelinho intacto ali, né? Vai estar dentro de Com casa, as certeza. bases vão estar ali, né? Com Então, certeza. isso é muito importante. É. As famílias precisam entender, assim, ó, que eu tenho 3 filhos, né? Cada um deles tem um temperamento diferente, uma forma de estudar diferente, um gosto diferente. Como é que pode? Eu com 3 eu tive que adaptar cada um, né, da sua forma para que desenvolver um trabalho dentro de casa. Tu imagina uma sala com 30, com 40 crianças. Todas as crianças elas são obrigadas a aprender a fazer da mesma forma. O meu filho pequeno, Pedro, para vocês terem uma ideia, quando ele saiu, ele entrou com uns 6, 7 anos. Ele tinha 8 anos mais ou menos quando ele saiu. E ele chegava em casa muito cansado. Eles sempre gostaram de estudar pela manhã. Ele chegava exausto, cansado, com olheira, né? E aí ele almoçava e dormia, pelo menos 2 horas ele dormia. Depois ele acordava e ia fazer as tarefas, enfim. Um dia eu fui conversar com a professora dele, ela me disse: Magda, o Pedro é uma criança, eu queria ter 20 igual o Pedro. Porque ele aprende muito rápido, ele é muito inteligente, então ele aprende, só que ele se cansa muito. A escola não é o lugar para ele. Que bom se tu pudesse estudar com ele em casa. E eu não me dei conta, eu não sabia disso, né? Nunca ninguém tinha me falado de educação domiciliar. E eu voltei para casa muito triste. E aí ele me disse: mãe, eu aprendo em 5 minutos, né? Eu aprendo, eu faço a minha parte e eu tenho que esperar, né? Ele aprendia, então ele fazia a parte dele 15, 20 minutos, ele tinha que esperar até meio-dia, até que todas as crianças registrassem, que todas as crianças ficassem quietas, que todas as crianças parassem de fazer bagunça. Ele dizia: mãe, eu me canso muito. E aquilo estava trazendo um prejuízo para ele, porque ele já estava desmotivado. Quando o Pedro ele saiu da escola, para ter uma ideia, eu sentei com os 3 e cada um fez o seu horário e como que queria Uhum. estudar. Eu não dei uma determinação para eles. Ah, vocês vão ter que estudar 4 horas por dia, das 8 ao meio-dia. Não, eles fizeram o currículo dele. E o Pedro decidiu que ele acordaria às 6 horas da manhã e terminaria de estudar às 9, porque ele sempre foi de acordar muito cedo. Então, o Pedro, ele acordava às 6 e estudava às 9. E ele se desenvolveu absurdamente bem. E ele ficava feliz o dia inteiro. Ele ficava tranquilo o dia inteiro. Então, o que a gente tem que observar com isso? Você precisa olhar para o seu filho e observar o seu filho. Uhum. Ah, ele está na escola, ele ama a escola, mas ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo. Um certo dia, a Maria Olivia estava estudando no quarto dela, matemática, matemática de segundo, né, matéria de segundo grau, e ela não estava conseguindo resolver um certo problema. O Pedro chegou do lado dela e disse: ah, faça assim, assim, assim. E disse para ela como que ela tinha que fazer. Ela disse: como assim? Como é que você já sabe isso? Ele disse: ah, eu já estudei.
né? Então era uma diferença absurda de anos, porque o Pedro estava lá na segunda, terceira série do ensino fundamental 1 e a Maria Olivia no segundo grau. E ele já tinha aprendido aquilo e ensinou ela a fazer aquilo. Então isso começou a me chamar a atenção, né? Então a gente precisa observar os nossos filhos e pensar, a escola, ela é bom para quem? Para mim, que sou mãe, que deixo o meu filho lá às 8 da manhã, às 7 da manhã e pego ao meio-dia, depois encho ele de tarefa a tarde inteira, eu fico um dia inteiro livre, tranquila, ou consigo trabalhar, né, com paz, porque o meu filho está lá aquelas horas dentro da escola, mas ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo, ele está se tornando uma pessoa melhor, né? Então a gente precisa pensar nisso. Eu tenho 3 filhos de temperamentos diferentes. A Maria Olivia, você pode colocar ela a estudar com barulho, com TV, com TV não, com computador. Ela, de qualquer forma, ela aprende. Lendo, estudando, conversando, ela é muito ativa. O João Vitor, ele já tem que estar concentrado no lugar dele. Ele não gosta de estudar por computador, por aula online. Ele gosta de livro e gosta de escrever. O Pedro, o temperamento dele também é mais tranquilo, ele gosta muito de ler, mas ele também gosta muito de aula online. Então eu não posso colocar os 3 no mesmo lugar para estudar, porque a Maria Olivia ela é mais expansiva, mais barulhenta, o João já gosta de muito silêncio e o Pedro gosta de muita ordem. Então, cada um tem o seu canto, cada um tem a sua forma, cada um tem o seu jeito e todos se desenvolvem muito bem. Então a gente precisa olhar para os nossos filhos, né, Daisy? A gente precisa observar como cada um tem a sua forma de ser, né? Eu, por exemplo, eu amo ler e escrever, né? Eu aprendo muito escrevendo, né? Então, cada um tem o seu jeito de fazer, de viver e de aprender. E as crianças, elas têm um período para esse desenvolvimento, né? Elas têm um tempo de maturidade. Então, tem coisas que hoje, por exemplo, a criança até o 3º ano, ela não tem problema se ela não puder, se ela não souber ler e escrever lá na escola, né, gente? Até essa idade já passou talvez a maturidade dessa criança aprender, então tem que começar a observar isso, né? Não é só o que te dizem para fazer, né? A escola é assim, 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 não. O meu filho é diferente. Eu preciso observar isso, eu preciso ajudar os nossos filhos. É isso que eu quero dizer. Nós precisamos, como pais, ajudar os nossos filhos nesse desenvolvimento, né? Nesse período da vida em que eles estão conosco, que é um período curto. Daqui a pouco eles vão seguir os caminhos dele, mas a gente precisa ajudar nossos filhos, né? E eu vejo muito, Magda, assim, muitas famílias iniciam, muitas primeiro conheceram a educação domiciliar depois da pandemia, porque elas puderam acompanhar os filhos estudando em casa. E aí elas viram que aquilo era possível, né? E elas conseguiram observar o que eles estavam aprendendo e se estavam aprendendo ou não. Então, muitas famílias iniciaram nesse momento na educação domiciliar. E outras questões que eu vejo muito acontecendo é quando o pai e a mãe começam a observar os filhos e ver uma circunstância diferente, uma atitude diferente, de repente algo que aconteceu lá na escola, alguma circunstância que aconteceu lá. Então eu ouço muito assim, adolescente, né? Ah, adolescente, ele não quer mais ir para a escola. Né? Então, meu papel é investigar para a gente preparar o caminho daquela criança e preparar documento. Né? Eu preciso preparar. Então, eu faço uma análise familiar. Quando eu faço essa análise familiar, eu começo a perguntar, mas espera aí, então ele não quer mais ir para a escola. Por que ele não quer ir mais para a escola? Não, ele simplesmente não quer ir. Mas se você conseguir ir conversando com a criança, investigando, você vai ver que tem alguma coisa acontecendo. Porque um adolescente, geralmente, ele quer ir para a escola. E pode ser que está acontecendo alguma coisa e você não sabe. Exatamente. A mãe e o pai não tá vendo. Por quê? É normal hoje, no mundo que a gente vive hoje, o pai e a mãe trabalham muito. E não consegue observar, não consegue dar essa atenção. Porque se a criança vai para a escola, entende-se que está tudo bem. Porque ela está indo para a escola, um lugar seguro, né? Que deveria ser seguro, né? Mas às vezes o pai e a mãe não sabem o que está acontecendo lá. Então tem que observar e tem que observar muito, mas não é só os adolescentes, os pequenininhos também. Porque Exatamente. muita coisa acontece com os pequenininhos e eu ouço isso todo dia. Toda análise familiar eu vejo alguma coisa diferente. Coisas que acontecem lá na escola.
Então, isso é papel e da mãe cuidar dessa criança, a base, né? Exatamente. Essa base que a gente está falando. Então, por que que muitas famílias iniciam a educação domiciliar? Não, eu vou trazer o meu filho para casa, vou cuidar desse filho, né? Vou ter esse vínculo com essa criança. E aí, porque alguma coisa, alguma circunstância, né? E a mãe foi percebendo e foi buscando pela educação domiciliar. E isso é muito importante, né? Esse Exatamente. olhar diferenciado para os nossos Exatamente. filhos. Exatamente. É por isso que eu falo, desde assim, ó, que quem conhece mais um filho do que um pai e uma mãe, e principalmente a mãe, né? Eu lembro assim que meus filhos, quando estavam na escola, a forma com que eles abriam a porta, eu sabia se estava bem ou não. Né? Uhum, Então, não e não só até hoje, né? Então, pela minha observação, eu descobri que o João Vitor, por exemplo, ele tem altas habilidades. Eu só consegui descobrir isso depois da educação domiciliar, porque eu sempre observei que ele tinha uma forma diferente de se organizar, mas através da minha observação como mãe e da nossa relação, a gente começou a entender, né, que ele tinha uma forma diferente de estabelecer as coisas para ele. Então, se o pai e a mãe não tiver esse olhar, assim, ó, porque quando meus filhos estiveram na escola, não quer dizer assim que foi a mil maravilhas. Não, nós tivemos alguns problemas, e problemas bem sérios, mas nós estávamos em cima da escola. Nós fomos cobrar, nós fomos pedir, nós fomos lá saber o porquê. Já trocamos até de escola por causa disso, porque tem muitos pais que confiam 100%. A gente não pode confiar os nossos filhos 100% a ninguém. A única pessoa que pode cuidar 100% do seu filho é você mesmo. Porque se Deus não quisesse que nossos filhos fossem criados por outros, educados por outros, ensinados por outros, tinha dado para outras pessoas. A educação domiciliar ela já é tão antiga, ela é muito mais antiga que a escola. A escola só tem 100 anos, a educação domiciliar sempre existiu. Né? Desde a fundação do mundo. uhum. Como que era no passado? Né? Nós temos 2 presidentes nos Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome agora, que eles foram ensinados em casa. Como é que a mãe fazia? Eles eram irmãos, não é a família Kennedy, são outros presidentes. O que a mãe fazia? Das 5 às 7, a mãe ensinava em casa as coisas básicas, né? Porque você pode ensinar matemática fazendo um bolo, você pode ensinar fazendo as coisas do dia a dia, né? A contar, enfim, dá para fazer muita coisa dentro do celular. Das 7 em diante, eles iam trabalhar com o pai. Então, eles aprendiam ali no trabalho do pai no dia a dia. Né? Quanta coisa, quanta coordenação motora que dá para se ensinar os seus filhos no dia a dia, quanta coisa que você pode ensinar dentro da sua casa, que se perdeu isso, né? Se perdeu esse cuidado, esse contato, e hoje as famílias parecem estranhos. Parecem estranhos, você vão almoçar, né? Já tem um agravante do celular, tá todo mundo no celular. O pai não sabe dos gostos do filho, os filhos não sabem dos gostos do pai, eles não conversam, né? Eles não interagem mais porque a escola tomou conta e aí depois os prazeres da vida, as loucuras da vida. Gente, nós precisamos, né? Porque os problemas hoje não são mais só sexuais, né? Não são mais só abusos, né? Não são mais só ideologias. Os problemas hoje são de relação mesmo, entre pai e mãe, entre filhos, entre família, né? Cuidar dessa interação com o outro. Porque um filho precisa confiar na mãe, a mãe precisa conhecer seu filho, e o pai é a mesma coisa. E quando é que a gente resgata isso? É no dia a dia, né? Você ensinando para o seu filho ali as coisas básicas. E outra coisa que eu acho muito importante, Deise, assim, ó, tem muita coisa boa na educação domiciliar que a família ela pode ampliar muito, né? Tem famílias que elas fazem latim, tem famílias que gostam de estudar grego, que ensinam que os filhos são poliglota, mas o básico ele precisa ser muito bem ensinado. Né, o básico do dia a dia, ensinar tarefas diárias, né, tarefas domésticas, os Uhum. filhos, mas por que meu filho vai aprender? Porque aquilo ali vai dar base firme para a criança, vai se tornar uma pessoa capaz. Então, isso também é educação domiciliar. Né? Uma pessoa que sabe fazer a sua comida, que sabe limpar a sua casa, que sabe cuidar de si mesmo.
tá? É muito importante a criança saber cuidar de si mesmo, porque hoje tudo se terceiriza, até o próprio cuidado de si mesmo, outros têm que cuidar dele. Não, a criança ela tem que ter domínio sobre o lugar onde ela está, sobre as coisas que ele vive, ele ter percepção, né? Que ele, como que ele vai comer, que ele tem que lavar a louça, que alguém tem que fazer. Aqui em casa a gente dizia, até hoje digo, nós somos uma comunidade, então cada um tem uma função, né? E nós vamos viver, eles saindo de casa, eles vão viver em comunidade também. Vão viver em comunidade no seu trabalho, vão viver em comunidade nas igrejas, onde eles forem, sua nova família. Então, as pessoas precisam ter consciência de onde vivem, né? Formar homens e mulheres dignos, que não vão dar problema para a sociedade, problema para as pessoas, onde tenham casamentos com problemas, não, pessoas que saibam tomar decisões, que saibam se posicionar. Isso é educação domiciliar. Então, tu vê que isso transcende ao ensino, né? Então, às vezes as pessoas têm preocupação com matéria. Ai, meu filho precisa saber tal coisa. Não, ele precisa saber o básico da vida. Né? Hoje, o Pedro, por exemplo, por vontade própria dele, que ele quis muito, ele faz Libras, ele faz inglês, né? Ele pratica esporte, triatlo é um esporte que tem 3 esportes num só, então ele pratica muito, ele tem responsabilidade com aquilo que ele assume, né? Se ele assume o triatlo, ele precisa, às vezes, de treinar às 5:30 da manhã, ele vai treinar às 5:30 da manhã, se ele assumiu aquela responsabilidade. E isso se ensina onde? Não é na escola, né? Não é se vai, se der, tu faz, né? Se tiver vontade, não. Ensinar a, a pegar a vida e a se responsabilizar por aquilo e fazer o que tiver que ser feito. Então, isso quem ensina é o pai e quem ensina é a mãe. Desde eu falo bastante, né? Tu me corta, hein? Excelente. Uma coisa que eu tô vendo aqui nos comentários é que tem muita mamãe de filho autista, né? É, E, Levi também. e os filhos autistas na educação domiciliar também colhem muitos frutos. Por quê? Porque dentro da escola, por mais que existe a inclusão, na teoria é muito bonito, mas na prática Exatamente. pouco funciona, né? A gente não pode falar tão detalhado, mas a gente sabe que é a realidade. É, e em casa, a mãe tem um olhar diferenciado para aquela criança. A mãe tem o carinho, a mãe tem o amor. Ela vai saber ensinar aquele filho, ela vai ter paciência com ele, né? Então, eu já atendi vários casos de crianças assim que às vezes ele não alfabetizava. E aí, o que que a mãe observou? Que ele era canhoto. E ele não aprendia, né? Não alfabetizava porque ele era canhoto. A mãe foi e comprou todo o material para canhoto, lápis, caneta, caderno, tudo que tinha para canhoto. O filho foi, deslanchou. Isso, Mas isso foi o papel da mãe. A exatamente. escola que deveria escolarizar não observou isso. Mas às vezes não é o erro da escola, né? Porque o professor não dá conta, é um professor para muitos alunos. Em Exatamente. casa é um professor e um aluno. Por isso que dá fruto, por isso que dá diferença na criança. Porque a mãe, então, por exemplo, vamos voltar no autista. Ele precisa de uma atenção especial, né? E a mãe vai ter esse cuidado. E hoje, o que a gente precisa saber, porque até pouco tempo atrás não existia isso, o apoio pedagógico das instituições de ensino com uma oficina do estudo. Não, nós não tínhamos esse apoio das instituições. E esse apoio da instituição, que no caso a gente indica a oficina do estudo, que é o melhor que tem de material, de apoio para tudo que você precisar, é, Exatamente. além de você ter esse apoio, na hora de você colocar em prática dentro do seu lar, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Por quê? Você vai pegar o conteúdo, né? Porque muitos pais não têm, não são pedagogos, não são professores, não tem essa base. Mas aí ele vai ter um apoio. Então ele tem esse apoio, ele pega esse apoio ali da oficina, né? Tem professor particular, tem tudo o que a família precisar. E ela vai colocar em prática dentro de casa.
E ela, com aquele jeitinho da mãe, né? Com aquele carinho, né? O jeito, ela vai ver o melhor horário ali do filho, né? Vai depender do tamanho da criança. A criança já consegue definir o horário, se não consegue. Às vezes é pequenininho, então a mãe vai ver o melhor horário para o filho. E ela vai começar a introduzir ali a questão dos estudos na criança. Só que ela vai ter Exatamente. o jeito dela ensinar. O carinho de Exatamente. ensinar o filho, ainda mais se ela já sentiu o chamado pela educação domiciliar, ela vai ter aquela paciência. Então, um autista, ele vai se desenvolver muito. Então, na próxima live, eu vou pedir para a Ângela contar essa questão de um aluno nosso autista lá da oficina, né, que passou pela assessoria comigo, acho que passou pela Magda Sim. também, e está na oficina hoje, que no início ele ficava 15 minutos com o professor particular ali na tela. E hoje ele fica ali 1 hora e pouco, e ele não quer sair. Por quê? Ele se desenvolveu, né? Ele teve uma atenção especial para aquela criança. Então, uma criança sempre vai ser diferente da outra. Então, por exemplo, a Magda tem 3 filhos. Ela contando, dá para ver que um filho é diferente do outro, né? É. Então, nós temos que saber educar os nossos filhos e cuidar dos nossos filhos, sabendo que um é diferente do outro. O que um faz, o outro não vai fazer igual. Porque ele é Com diferente, certeza. ele tem um temperamento diferente. Então, nós precisamos entender que cada filho tem o seu jeito de aprender. E essa é a importância da família, né? Da mãe ali com esse apoio. A educação, ela é domiciliária, dos pais com os filhos, né? Os filhos com o pai, com o vínculo, com esse cuidado do pai e da mãe, pode ter um apoio excelente, esse apoio pedagógico, excelente, né? Mas dentro do lar, aí é o pai e a mãe, né, Exatamente. Magda? Como que Exatamente. funciona na tua casa? Então, tem o apoio aí pedagógico da oficina, mas É. aí dentro de casa hoje, claro que os teus já estão grandes, né? Mas Uhum. os pequenininhos, então aí o pai e a mãe têm que conduzir esse estudo. Exatamente. Exatamente. Hoje, a gente apresenta, né, o que a gente tem de recurso e eles acabam estudando sozinhos, né? O Pedro, principalmente, o João, já está numa outra fase. Então, é a função dos pais, a gente apresenta os recursos e os filhos se tornam, nosso desejo é que eles se tornem autodidatas, né? Então, eles se tornam suficientes no seu estudo. Graças a Deus, a gente conseguiu, né, atingir esse objetivo. Mas eu queria falar ainda dessa questão do autismo, Daisy, da inclusão, né? Não se enganem, não existe inclusão. Até hoje eu não vi um caso excelente. Existem excelentes profissionais que ajudam crianças, mas eles não são suficientes em todas as escolas. Todos os casos que eu atendi, que eu acompanhei, que eu passei para a Daisy ou para a oficina, todos os casos foram abandonados pela escola. Então essas crianças hoje estão em abandono intelectual, porque simplesmente Uhum. eles estão lá ocupando uma cadeira, quando não atrapalhando a escola, como a própria escola, né? Tem a escola que assume. Então, assim, não existe inclusão. Quem é que vai incluir o seu filho? É você mesmo. Então, você tem que fazer a sua parte. Ah, tá, mas ele não, né? Eu vi que alguém falou ali que a criança ela tem um certo atraso. Vai no tempo da criança. Nós Uhum. temos crianças que já começaram aqui na educação domiciliar com que tem um aspecto autista, que eles começam muito atrasados, de uma hora para outra eles se desenvolvem de uma forma absurda. Por que será? Porque a mãe, com seu olhar, com seu carinho, com seu entendimento, com a sua paciência, ela consegue entender o seu filho. Né? Eu lembro, você falou da questão do canhoto, a Maria Olívia também era canhoto, o Pedro, ele é ambidestro, então tudo isso foi dificuldade na escola. Quem é que ajudava os nossos filhos? Quem é que foi lá pedir para a escola colocar uma carteira de canhota? Quem é que comprava o material de canhota? Fui eu que observei isso, né? Eu e o Anilton. E a gente ia lá e pedia para fazer isso. Então, o que que acontece? Assim, é o pai e a mãe. Não espere que a escola, não espere que o Estado, não espere que ninguém faça alguma coisa para o seu filho. Quem tem que ajudar o seu filho é você. Você tem essa responsabilidade, mesmo que ele esteja, mesmo que ele esteja na escola, mas é você que tem que ter esse olhar. Porque amanhã ou depois ele não vai olhar para trás e vai dizer: ah, a escola me abandonou, a Uhum. professora não me deu carinho, a professora não me abandonou. Não, foi meu pai e minha mãe que me largaram lá na escola e não fizeram o que tinha que fazer. Então,
Uma coisa importante, lá na escola tem 4 horas. Uma criança com habilidades especiais, uma criança que ela tem qualquer situação, ela não precisa ficar 4 horas na escola. Ela precisa de um momento importante ali, forte, de atenção da família, porque ela precisa sentir que tem alguém ali ensinando ela e preocupado com ela. Então, não se preocupe com o tempo que você vai dispor e quanto tempo que essa criança vai aprender. Quem disse que ela tem que aprender? Na escola não acontece isso. Né? A programação de um ano ela não acontece, um livro que é dado na escola não preenche durante um ano, a criança não chega no final do ano com tudo que foi determinado, aprendido. Hoje eles estão passando a criança sem aprender, né? Passando de um ano para o outro. Então não se iluda, não se iluda. Já falei aqui, não se iluda com escola confessional, não se iluda com escola particular, mas faça a sua parte dentro da sua casa, né? Ah, quando é que ele vai tirar o diploma de ensino médio? Se ele demorar 20 anos para tirar o diploma, e daí? E se ele não tirar o diploma, também não tem problema. O importante é que essa criança aprenda. E há formas, né, Deise? Há muitas formas, há muita ajuda. Quando eu comecei, nós não conhecíamos ninguém. Era eu aqui, a nossa família aqui, uma família lá de Blumenau que a gente se comunicava. Era só. Hoje nós já temos 150 famílias só aqui na Grande Florianópolis. Por quê? Porque alguém decidiu começar a ir atrás das pessoas. Então, se a gente não fizer, quem é que vai fazer por nós? Excelente. E, Magda, a gente vê muito assim que tudo é pai e mãe, né? Então a gente não pode esperar da escola, porque a escola ela vai levar o conteúdo, mas a educação é pai e mãe. E é o nosso papel cuidar dos nossos filhos. Se nós não tivermos um olhar diferenciado para os nossos filhos, a escola não vai ter. Então, nós temos que observar os nossos filhos para ver as dificuldades, o que está acontecendo, porque, como a Magda acabou de falar, é, lá no futuro ele vai cobrar de nós. Ah, porque meu pai, Exatamente. minha mãe não viu isso, porque o zelo é do pai e da mãe, é o pai e da Exatamente. mãe. Então, lá na frente, ele vai cobrar do pai e da mãe. Não é da escola. Ah, não, o professor não fez isso, mas o professor não é pai e mãe, né? Então, nós precisamos ter esse olhar diferenciado para os nossos filhos, se nós queremos filhos abençoados, né? Se nós quisermos Exatamente. filhos que sejam ali, estejam no caminho, que estejam no caminho, no nosso caminho, que tenham os nossos princípios, que tenham os nossos valores, né? Que Exatamente. sejam desenvolvidos, que tenham ali uma educação, que tenham um conteúdo, porque essa criança precisa estudar. Mas às vezes não Exatamente. significa que ela estando na escola ela está aprendendo. No caso do autismo, a gente vê muito isso, né? Muitas crianças estão na escola, mas não estão aprendendo nada. E isso é muito triste. É É muito muito triste uma triste. criança estar ali como um peso. Aquela criança merece aprender, ela tem que aprender. Claro que cada um com a sua capacidade e cada um desenvolvendo no seu momento, mas ela tem Exatamente. capacidade de aprender. Só que, de repente, se ela for inserida num lugar e que só vão passando, vão passando, vão passando, o que ela aprendeu, né? E a- Então, isso é muito importante para a família observar. E o homeschooling, quando ele traz essa criança para casa, onde está a mãe ali cuidando dessa criança, ela consegue observar, ajudar e essa criança desenvolve, não é? Exatamente, exatamente. E é que a gente colocou muito a nossa confiança, a nossa expectativa na escola, como se fosse um lugar perfeito, um lugar maravilhoso, e não nos demos conta que até mesmo nós tivemos muitas falhas na nossa educação. Né? Que se eu não Uhum. aprendi alguma coisa lá quando eu tinha 7, 8, 10, 12 anos, aquilo ali não é que eu não aprendi, aquilo não vai fazer diferença, vai fazer muita diferença futuramente, porque as coisas não fecham, né? As coisas não se conectam.
Eu não conseguia entender, eu lembro da minha época de ensino médio, meu Deus, eu me desesperava, eu passava dias e noites estudando para entender, tentar entender as coisas e não conseguia. Então hoje nós precisamos ajudar nossos filhos para que eles não fiquem assim. Uhum. Uma criança, se ela não sabe resolver problemas, não sabe interpretar um texto, amanhã ou depois, qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que alguém fale para ela, ela vai acreditar, como está acontecendo hoje. Então, a educação domiciliar, ela vai muito mais além do que você ensinar seu filho. Você está salvando uma nova geração. Você está formando uma nova pessoa. Você está construindo um novo ser. Não é simplesmente largando na mão de alguém que vai falar qualquer coisa, ensinar qualquer coisa. Não. O seu filho está aprendendo princípios. Né? Então, é isso que as famílias têm que atentar. Né? Porque eu tive, desde numa reunião, uma audiência pública semana passada aqui em Santa Catarina, aqui na Assembleia Legislativa, fui a convite que falava sobre o novo PNE. Eu saí de Uhum. lá e eu perdi o sono. Eu fiquei sem dormir de ouvir tudo que eu ouvi, né? Porque é óbvio que eu vou pela educação domiciliar, que a intenção do novo PNE é criminalizar a educação domiciliar. Mas e Uhum. o resto que está implantado lá naquelas 300 e poucas páginas para as crianças que estão na escola, né? Uhum. Aquilo lá, as famílias não conhecem aquilo ali. As famílias nem sabem o que é um PNE, o que foi o CONAI, o que é um SNE, as pessoas não se dão conta, porque por causa da desinformação. Tem coisas que nós fomos acostumados assim, não, política, religião, isso a gente não discute, eu não me envolvo. Gente, a gente precisa conhecer aquilo que norteia a nossa vida. Né? Se Uhum. você tem um filho na escola, você precisa conhecer o Plano Nacional de Educação, que é o que vai mandar na vida do seu filho nos próximos 10 anos. E aí, quando você assistir, se alguém quiser a audiência pública, eu mando para assistir, porque ele diz bem detalhadinho o que é esse plano, você se assusta, você se apavora. Então, aí eu entendo por que hoje eu faço educação domiciliar. Né? Então, nós precisamos defender os nossos filhos. A educação domiciliar, ela vai criar uma nova geração e ela vai defender os nossos filhos de muitas loucuras que virão aí futuramente. Excelente, Magda. Tá chegando ao fim, acho que o nosso tempo daqui a pouco já está se esgotando, né? Quem sabe a gente pode fazer aí uma outra live. Tem muito assunto para a gente falar Com e é um certeza. assunto gratificante porque nós gostamos de falar sobre a educação domiciliar, né? Sobre o É homeschooling. verdade. Falar sobre isso é bênção para nós. É um prazer, é uma paixão que a gente tem pela educação domiciliar. E é por isso que nós Exatamente. estamos nesse caminho. E aquilo que a gente vê que é bom, que a gente gosta, a gente quer passar para os outros, né? Mas nem todo mundo está aberto para receber. Mas a gente vê que muitas famílias estão se abrindo para a educação domiciliar por Graças a circunstâncias Deus. que estão acontecendo com os filhos, né? Então, aqui, eu queria deixar assim, ó, já vou deixar para a Magda deixar a mensagem final dela, mas eu queria dizer assim que nós estamos aqui para apoiar essas famílias. Assim como nós tivemos, né, pessoas que nos apoiaram, para quem não sabe, foi a Magda que me inseriu na educação domiciliar, né? Foi através dela que eu conheci a educação domiciliar, comecei a estudar sobre a educação domiciliar e hoje faço a defesa das famílias. Hoje eu estou inserida nesse caminho Verdade. por conta da Magda. Então, eu agradeço a Deus pela vida dela, porque ela não permitiu que, se Deus quiser, meu filho não vá para a escola, né? Amém. Então, que hoje eu conheço esse caminho, sou apaixonada, só trabalho com isso hoje, né? Por quê? Porque quando você descobre que você está no caminho certo, né? E eu vejo isso, Magda. É assim, ó. Deus me mostra através da vida das famílias. Deus Amém. comprova que Ele tá junto, porque eu vejo tantas famílias em paz, eu vejo tantas famílias, Deus resolvendo situações, e as situações se resolvem do nada, sabe? Deus colocando e ajustando todas as coisas, os filhos bem, todo mundo em paz, né? As pessoas colocam muito medo porque elas não conhecem a educação domiciliar. É muito fácil criticar aquilo que você não conhece. Mas se você conhecer a educação domiciliar, você vai se Amém. apaixonar por ela. E você vai querer aquilo para os teus filhos, porque você quer o melhor para os teus filhos. Nós não queremos o pior, nós queremos coisa boa.
para os nossos filhos, para nós, a gente quer ter vínculo familiar, a gente quer ver os nossos filhos bem-sucedidos, a gente quer ver o nosso filho aprendendo, né, de forma adequada, da maneira que ele merece aprender, de forma individualizada. Então, nós precisamos buscar isso. Né? Então, as famílias que estão aqui participando, eu já vi muitos comentários aqui, e que precisarem de um apoio, nós estamos aqui para atender essas famílias. O nosso Exatamente. trabalho hoje é isso, cuidar dessas famílias e orientar essas famílias. Então, eu quero retirar da escola. Gente, retirar da escola não é de qualquer jeito. 60% das denúncias vem nesse momento e nós precisamos cuidar. Porque aquilo que eu poderia ficar tranquilamente fazendo educação domiciliar, se eu não fiz da forma correta, eu posso ter problema. Então, para que ter um problema agora? A gente evita isso, Exatamente. tá? Então, façam as coisas da forma certa, né? No caminho certo. Não saem fazendo as coisas, um falou isso, outro falou aquilo. Muita coisa que funcionava no começo do ano passado, hoje já não funciona mais. Muita coisa que funcionou do meio do ano passado para cá, hoje não funciona mais. E do final do ano para hoje, já não funciona mais. Exatamente. Então, hoje, o sistema quer manter os nossos filhos dentro da escola. Então, ele está dificultando a retirada cada vez mais. Eu vejo isso todos os dias, né? Então, nós precisamos saber como fazer todas essas questões. Nós temos que cuidar, porque se eu quero permanecer em educação domiciliar, eu tenho que ter uma orientação. Eu não posso sair fazendo as coisas de qualquer jeito, porque um falou isso, outro falou aquilo. Não, gente. Hoje muita coisa não funciona como funcionou para muita gente, porque até um ano atrás era tranquilo. As Sim. famílias iniciavam, era tudo tranquilo. Hoje já não está mais assim. Então a gente vê, por exemplo, o PNE falando, o CONAI, né, falando sobre educação domiciliar. Por quê? Por que que eles estão tão preocupados com uma parcela mínima da sociedade? Porque eles querem Exatamente. manter os nossos filhos dentro da escola, né? Eles querem manter lá. Por que que eles querem manter os nossos filhos lá? Sendo que quem faz educação domiciliar é uma minoria hoje. É uma minoria no Brasil. E não é um sistema obrigatório, não é uma educação obrigatória. Faz quem sentir o desejo, quem sentir vontade. Não é todo pai e mãe que vai conseguir fazer educação domiciliar, Exatamente. né? Não é todo mundo que Exatamente. vai poder fazer, mas é aqueles que se sentirem na vontade de fazer. Então, Exatamente. pessoal, quando o sistema cria, quer criminalizar, quer dificultar a retirada, por quê? Porque eles querem manter os nossos filhos lá. E é nisso que nós precisamos abrir o olho. Então, a retirada não é feita de qualquer jeito. A retirada ou qualquer outra circunstância, tudo tem que ser pensado e analisado. Por quê? Porque nós buscamos os melhores caminhos, né? Para que a gente consiga manter a educação domiciliar. Porque hoje não é só iniciar, nós temos que manter a educação domiciliar até o fim. Exatamente. Então, nós precisamos de caminhos para a gente poder manter. Então, pensem nisso, tá, pessoal? Não saem fazendo de qualquer jeito. Tudo tem que ser planejado, tem que ter uma documentação, tá? Tem que ser cuidado. Nós precisamos cuidar de todas as partes, tanto do nosso filho, como essa parte que, por falta de uma regulamentação, também precisa ser planejada. Nós não podemos fazer a torta e a direita achando que está tudo certo. Porque se daqui a pouco o Conselho Tutelar bater lá na porta da nossa casa, o que é que a gente vai apresentar para o Conselho Tutelar? Nós temos que nos preocupar com isso. Porque uma família educadora, ela não está fazendo nada de errado. Mas ela precisa demonstrar com a documentação tudo que ela faz. E a família educadora, a maioria, né, é organizada. Então, nós precisamos manter o homeschooling dos nossos filhos organizado. A família educadora tem que ser vista de forma organizada, né? Que não é uma bagunça a Exatamente. educação domiciliar dos nossos filhos, né? A Exatamente. educação domiciliar deles está tudo no controle conforme deve ser feito. Não existe abandono intelectual, mas nós precisamos documentar isso. Certo, pessoal? Então, eu vou Exatamente. deixar aí para a Magda fazer as considerações finais dela. Então, em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade. Eu acho muito válido esse tipo de conversa, Deise, porque primeiro a gente desmistifica, né, a ideia Uhum. de que fazer educação domiciliar é difícil, é complicado. Não é. Só tem que ser feito com segurança
é ser feito de uma forma correta, não fazer de qualquer jeito, porque senão você não prejudica não somente a sua família, mas você Uhum, prejudica outras famílias, uhum, né? Porque daqui a pouco surgem situações, são pessoas que não querem saber de nada, não fazem nada certo, então todo mundo fica falando que a educação domiciliar não é bom. Não, muito pelo contrário, dá certo. Tem dado certo para mais de 50 mil famílias. Hoje a gente já não tem nem mais noção de quantas mil famílias a gente tem no Brasil. Eu sei desde quando eu entrei, já entraram muitas famílias, já começaram a fazer. Então procure ajuda, né? Procure pessoas que já façam. Eu faço esse trabalho constantemente de consultoria com as famílias, por quê? Porque as pessoas precisam entender o que é. Não faça de qualquer jeito porque é moda, porque acha bonito, porque acha interessante. Faça porque você tem um propósito. Faça pelos seus filhos, né? Me coloco à disposição se precisar. Sempre foi muito bom contar com a participação, né, com a Deise, com o trabalho dela, né? Quando ela disse que ela se apaixonou, a educação domiciliar entrou na corrente sanguínea e não saiu mais, né, Deise? Foi para o coração, entrou na mente e hoje ela está 100% ajudando as famílias com um trabalho que pouco se vê no Brasil. Hoje temos muitos profissionais que se dizem profissionais da educação domiciliar na questão jurídica, mas eles mais amedrontam as famílias que uhum. criam, né, essa teoria do pânico do que ajudam. Então é fácil de fazer, sim, é simples, só faça da forma correta. Agradeço muito, Deise, a oportunidade, estou aqui disposta para outras conversas, se assim for necessário, e fique à vontade. Uma coisa que eu quero dizer, assim, já faz 2 anos que eu digo isso, que ficaria muito difícil de tirar os filhos da escola, né, há 2 anos atrás. Hoje, nós estamos assim nos últimos momentos. Então, a família que quer fazer educação domiciliar, eu acho que agora é um dos bons momentos para fazer isso. Então, aproveite, né? Aproveite, há uma forma correta de fazer isso. Não faça de qualquer jeito. Então é isso, Deise, muito obrigada aí pela oportunidade e obrigada aí também, né, pelo teu empenho em esclarecer as famílias e mostrar de que há uma forma boa, uma forma correta, uma forma digna e de que a educação domiciliar, sim, ela é imparável, como a gente gosta de falar, né? Uhum. Eu que agradeço, Magda. Até uma próxima oportunidade. O pessoal, eu quero me despedir de vocês também, né? E agradecer por todos que ficaram conosco até agora. Nós teremos outra live na quinta-feira, nós vamos falar dos aspectos pedagógicos, né? Então, hoje a gente falou sobre a família, os aspectos familiares. Mas depois, na quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai falar sobre os aspectos pedagógicos, né? Então, com a Ângela da Oficina do Estudo, nós vamos mostrar muitas questões que são feitas ali, como que deve ser feito, como que as famílias têm que colocar em prática dentro de casa, né? Então, acompanhe às 8 horas da noite. Na segunda-feira eu vou fazer uma live de perguntas e respostas, tá, pessoal? Então mandem as perguntas para mim. Eu vou ter uma caixinha de pergunta aberta. Eu vou abrir amanhã de novo para que as famílias continuem mandando as perguntas. E aí eu trago essas respostas para vocês na segunda-feira. No dia 6, pessoal, tem uma live gratuita através do YouTube. Mas eu peço para vocês se inscreverem nessa live, que vai ser pelo YouTube, lá pelo link da minha bio, que tá lá no link, lá na bio, vocês vão entrar lá, vocês vão ver o link para fazer a inscrição. Fazendo a inscrição, vocês entram no meu grupo ali, na comunidade do WhatsApp e recebem todas as informações. E ali eu coloco o link para a aula do dia 6, tá, pessoal? Então, eu quero falar sobre os aspectos práticos, né? Dicas práticas para quem deseja iniciar a educação domiciliar e para quem também já está inserido na educação domiciliar. Tá, pessoal? Então, participem. Então, essa semana aí vai ser muito produtiva, tem muita informação para quem está, quem quer conhecer, para quem já está inserido, para quem tem dúvida, né? Não deixe, não fiquem com vergonha. Mandem as perguntas de vocês. Porque eu sei que muita gente tem dúvida, muita gente quer saber, tem muitas perguntas, mas guarda para si e não fala. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Então, mandem as perguntas para a gente poder auxiliar e tirar essa dúvida aí do coração de vocês e poder explicar da melhor forma possível para que vocês entendam como funciona. Tá certo, pessoal? Então, eu agradeço para aqueles que estão aí até agora,
né? A live vai ficar salva, tá? Vocês podem assistir de novo, pode encaminhar para outras famílias que têm dúvida, outras famílias que querem conhecer a educação domiciliar, de repente já ouviu, já se abriu, né? Mas ainda não sentiu de iniciar, mas para que ela conheça como funciona a educação domiciliar. Tá certo, pessoal? Deus abençoe vocês e até a próxima live na quinta-feira. Beijão, fiquem com Deus.